Aí eu mando a correção do capítulo 4 assim que terminar a aula. Se tiver alguma dúvida, só me chamar que eu esclareço. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Vamos, gente, na verdade, falei a página, na página 74, isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos revisar, na verdade, né? Um pouquinho sobre o John Locke. Página 74, nós estamos fazendo revisão, tá? Mariana perguntou aqui, nós estamos fazendo revisão, porque a nossa apostila, a novinha, a gente só vai utilizar terça-feira que vem, tá? Gente, então olha o que o Locke falou. Ele era um cara que ele falava sobre a importância da proteção da propriedade privada. Então, olha que interessante. Ele fala, gente, que todo indivíduo, ele primeiro, vamos falar de posse, então. Ele primeiro tem a posse do seu próprio corpo. Então, o indivíduo, né, gente, quando o Locke ele aborda a questão do liberalismo, ele tem algumas ideias democráticas, mas a gente vai ver que nem tanto, tá? Ele defende alguns direitos, mas por fim a gente vai ver que não é todo mundo que tem direito. Então, para o Locke, a primeira coisa que a gente tem direito à posse é o nosso corpo, tá? A segunda seria tudo aquilo que eu faço a partir do meu corpo, né? Então, vamos supor, eu tenho habilidade de produzir com o meu corpo um tapete de crochê. Eu tenho habilidade com o meu corpo de construir uma mesa ou de fazer um bolo, né? Então, ele fala que tudo que a gente... A segunda... Como é que fala? A segunda posse que a gente tem é daquilo que a gente produz com o nosso próprio corpo, né? Então, se você fosse um sujeito que não tivesse nada, você teria duas coisas, que é o seu corpo e o que você faz com ele. Então, gente, a partir disso aqui, ele fala que surge a noção de propriedade privada. Porque ele fala, gente, que antes mesmo que nascesse essa ideia de propriedade privada, ou seja, algo que pertence a mim, vamos supor que não existissem leis ainda, né? Ele fala que se uma pessoa, um indivíduo, chegasse numa terra, ocupasse essa terra e utilizasse do seu trabalho, do seu corpo, para fazer aquela terra crescer, que eu digo no sentido de criar algo proveitoso, ele teria possibilidade de daquela propriedade ser dele. Tá dando para compreender? Hoje em dia pode ser assim, gente. Eu chego, ocupo um espaço e falo que é meu. Já pensou, Matheus? Chega aí, Matheus, deixa eu te perguntar. A gente falou Matheus porque eu sei que ele falou comigo que está trabalhando esses dias, não tá, Matheus? Sim. Cadê o Matheus? Deixa eu te pedir uma opinião, Matheus. Você tá aí? Tô. Por exemplo, Matheus, você falou que esses dias vocês estão mexendo, né, com a questão da colheita, do café e tal. Imagina se uma pessoa do nada ocupasse um terreno de vocês, seria válido? Não. Mesmo que a pessoa, vamos supor que o pai do Matheus tenha lá um terreno de não sei quantos hectares lá. Mesmo se aquele terreno não tivesse, mesmo se eles não estiverem produzindo nada naquele terreno, ninguém tem o direito de invadir. E mesmo que a pessoa vá lá, construa uma casa, plante, né, que tenha vários pomares, aquela propriedade não pertence ao sujeito, ela pertence, no caso, ao pai do Matheus. Então, só que o Locke falava que antes que existisse essa ideia de contrato social, né, que existissem as leis e tal, ele fala que se a pessoa
não tivesse nenhuma proteção, nenhuma lei que protegesse a propriedade privada, se a pessoa ocupasse aquela terra e fizesse aquela terra florescer, vamos dizer assim, ela poderia ser considerada, aquela terra poderia ser considerada dela. Só que a gente vai observar aqui, ó, nesse terceiro parágrafo aqui, que inserido no contexto do contratualismo, né, o Locke fala que essa ideia de propriedade privada, ela existe antes mesmo de que existisse sociedade, que existissem leis e tal. Só que ele falava que antigamente as pessoas, ó, tá até falando aqui, ó, segundo ele, os indivíduos naturalmente tomavam para si pedaços de terra para, por meio do seu próprio trabalho de plantar e criar animais, garantir a sua sobrevivência. No entanto, dado que não existia nenhuma forma de lei ou poder que garantisse a posse sobre um pedaço de terra, qualquer um poderia pegar suas posses frente à violência do outro. Então, o que ele está falando aqui, gente? Que quando não existia lei, não existia essa ideia de contrato social, né? Quando as pessoas podiam pensar, fazer o que elas quisessem, não existia nenhuma lei que protegesse, por exemplo, a Ana Júlia. Vamos pensar, Ana Júlia, que nós vivêssemos numa situação em que não tivessem leis. Aí você ocupou uma certa extensão de terra, plantou ali o que você quis, a sua família, né? Construiu uma casa, só que não tinha nenhuma lei que amparasse a proteção da sua terra. O que acontecia? Qualquer um podia entrar na sua terra, invadir, roubar. Por quê? Porque não tinha lei que protegesse. Então, com o objetivo de que houvesse proteções à propriedade privada, gente, foi o Estado ele criou meios para que a pessoa tivesse proteção para usufruir daquilo que ela construiu na terra, que seria o contrato social. Ou seja, o contrato social, gente, a pessoa, ela meio que abre mão da sua liberdade de fazer o que ela quiser para que ela tenha a proteção do Estado. Tá dando para compreender, gente? Então, por exemplo, vamos falar hoje em dia, eu não posso fazer o que eu quiser, né? Porque existem leis que regulamentam o país, o município, mas essas leis, elas tanto podem me proibir como elas podem me proteger. Então, essa é a questão do contrato social, tá? Agora, uma coisa que o Locke estava falando, que ele questionava muito, né, gente? Ele falava que com a formação dos estados nacionais, que a gente já estudou, vocês já estudaram história também, né? Que eu falei com vocês que existia muito casamento, né? Entre tios e primos e sobrinhos, aliás, para que a riqueza ficasse concentrada na mesma família. Vocês lembram disso que eu falei? Então, o que acontece? O Locke, gente, ele meio que questionava uma questão dessa política da época. Ele falava o seguinte, que a propriedade de terra, ela podia até ser transferida de uma pessoa para outra. Ele falava que isso não tinha problema, né? Se a pessoa quisesse transferir como herança, o rei principalmente, ele fala, isso era uma opinião dele, né? Mas ele não concordava, gente, de que os súditos fossem transferidos como uma herança. Então, por exemplo, eu sou a rainha de um país. Aí, faleci. O meu sucessor ou a minha sucessora, ele, além de herdar as terras que eram minhas, eles também herdariam todos os súditos. E o Locke fala que ele não concorda com essa ideia, tá? De que os súditos passariam para outra pessoa como uma herança. Ô, Ana Júlia, você pode ler para nós esse último parágrafo da página 74, por favor?
84. A forma como os estados nacionais se configuravam na época não correspondia a esse ideal de estado proposto por Locke. Em especial, Locke criticava o fato de, nos estados nacionais, não apenas as propriedades de terra, da terra ser transferida por heranças para os descendentes de um rei ou um nobre, mas também o poder político. Além do território nacional, um rei herdava todos os súditos e o poder sobre eles. A teoria de Locke separa esses dois âmbitos. Para ele, uma pessoa poderia ser detentora somente dos meios de produção, a terra que se planta, uma máquina e etc. Mas não poderia possuir outras pessoas, isto é, súditos. O poder político, ou seja, a capacidade de governar as pessoas, não deveria ser passada hereditariamente, uma propriedade privada. Tá vendo, gente? Então ele não concordava que os súditos fossem uma espécie de herança, né? Ele não achava isso certo. Ele falava assim, ó, um rei pode até passar a terra, mas os súditos não. Ele não concordava que os súditos fossem como uma herança. Outra coisa, gente, que ele questionava, né? Ele falava o seguinte, ó, que o Estado, ele não deveria intervir nas posses dos cidadãos, nem mesmo na forma como vivem, apenas assegurar a liberdade individual e de transferência livre, troca e venda da propriedade privada. Então, gente, ele achava que o Estado ele não tinha que interferir, né? Intervir nessa questão da posse da pessoa, o que a pessoa tem, o que a pessoa não tem. Apenas dar a proteção, né? Ou seja, se essa caneta pertence a mim, ela pertence a mim. Então, o Estado tem que garantir que ninguém vai me tomar, certo? Se algo pertence a outra pessoa, o Estado tem que garantir a posse daquilo ali. Outra coisa também, gente, que vem falando no nosso material aqui, é que além do governo garantir a posse, né, dos bens para os cidadãos, eles também tinham que cumprir com as obrigações. Eu digo assim, os governantes, tá? Eles deveriam cumprir com as obrigações e tinha que ser isso por meio do voto. A ideia de democracia aí, gente, se eu perguntar assim, vai lá, né, num teste, esclareça ou fale ou descreva sobre a ideia de democracia defendida por Locke, né? Então, o que acontece? Ele vem destacando que as pessoas, elas tinham que ter direitos, tá até aqui nesse parágrafo aqui, ó, do voto. Então, as pessoas, para ocupar os cargos das instituições do Estado, elas tinham que poder votar. Ele defende isso aí. É como se fosse, assim, um parlamento, vamos pensar, né? Então, os deputados, eles tinham que votar, né? As pessoas também podiam votar. Só que uma coisa interessante que ele fala, que só poderia participar, olha a democracia excludente aí, só poderia participar dessa questão política quem tivesse propriedade privada. Então, e quem não tivesse? E quem tivesse só o corpo? Aí, para ele, já não podia participar desse quesito política, tá? Aí, esse parágrafo que é muito importante, tá? Aqui tá falando, ó, no entanto, embora o liberalismo de Locke pregue a igualdade entre todos os seres humanos, eles não seriam considerados iguais às decisões políticas. Para Locke, apenas os donos de propriedade privada poderiam participar das decisões políticas, uma vez que são eles que precisam de ter suas posses protegidas. Então, gente, segundo ele prega o liberalismo, mas ele não prega a liberdade política, né, participação política de todo mundo. Então, tem uma ideia de democracia, mas é uma ideia que exclui. Assim como se a gente for pensar, né, lá na democracia ateniense. É um ideal de democracia, mas que exclui. Então, gente, então nem todo mundo podia. Vamos pensar aqui. Vamos pensar na seguinte hipótese. Os primeiros habitantes ocuparam terras e tiveram posse delas. E as outras pessoas que não conseguiam adquirir terras? Vamos pensar. Como que elas faziam? Elas ficavam excluídas desse processo de democracia, tá? Então muitas pessoas já nasceriam
com essa noção de... Como é que fala? Já não teria mais essa noção de igualdade. Algumas pessoas já não seriam excluídas, tá? Gente, só me ver essa pergunta aqui na cabeça, queria participar de vocês. Vocês acreditam que algumas pessoas já nascem excluídas da sociedade? Fala aí pra mim. Vocês acham que algumas pessoas já nascem excluídas? Vamos ver aqui quem que falou. A participação, hein, minha gente? Sim, acho que sim. A Ana Júlia falou que sim. A Júlia, Matheus. Júlia falou... Exatamente. Não, só estou perguntando aqui, que eu estava dando aula sobre racismo, preconceito, intolerância para o 6º ano. E a gente estava falando sobre grupos que são excluídos, né? E acontece sim, gente. Existem pessoas que já nascem excluídas, né? Seja por uma deficiência, seja pela raça, seja pela condição social. Então, isso acontece sim. Então, a democracia defendida por Locke, o liberalismo, era excludente também, porque quem não tinha propriedade privada, então não podia participar da política. Então, gente, para a gente encerrar aqui, para a gente falar da democracia hoje, o Eduardo, você pode ler para nós, fazendo favor, esse último parágrafo da página 75? Do liberalismo de Locke? Isso. O liberalismo de Locke aparece como uma resposta ao questionamento sobre como uma grande população poderia participar dos processos políticos. Em vez da participação direta nas decisões, como na democracia ateniense, a proposta de Locke sugere uma democracia representativa, na qual o poder é dado a figuras eleitas pelo povo para representá-lo, e estas devem honrar a confiança de seus eleitores, defendendo seus interesses no parlamento. No entanto, tal como em Atenas, a democracia representativa de Locke se mantém elitista, uma vez que uma pequena parcela da população cumpre os critérios para ser considerada cidadã. Obrigada, Eduardo. Então, gente, essa é uma boa pergunta para cair no teste, né? Assim como em Atenas a democracia era excludente, como que a democracia defendida por Locke tinha aspectos também excludentes, por exemplo, né? Então, repetindo, ele defendia que quem deveria participar do contexto político era quem tivesse propriedade privada, tá bom? Galerinha, agora, deixa eu ver aqui alguma pergunta. Pode falar, Júlia. Pode abrir o áudio e falar, gente. Deixa eu ver. Sim. A Júlia perguntou. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Eu coloquei para gravar essa aula. Peraí. Coloquei. Nossa, fiquei com dúvida aqui agora. Ô, Júlia, na atividade, presta atenção. Na atividade em si, eu vou pedir para que vocês leiam um certo trecho da apostila para poder responder. Então, pode sim. Agora, nos testes não, né, gente? Nos testes, vocês vão ter que, vão ser 3 perguntas abertas, então vocês vão ter que responder como se fosse o testinho na própria escola. Agora, a atividade pode sim. Até porque, como eu disse para vocês, a atividade, no caso, vai ser um trechinho que você vai escrever com as suas palavras. Então, eu não vou considerar errado. A não ser que você coloca lá receita de miojo, né, gente? Receita de bolo, isso aí é lógico que eu vou olhar. Mas você vai expor sua opinião sobre o que eu vou falar. Entendeu? No teste, acredito que não pode, não, tá?
Depois a gente vai confirmar, mas o teste não. O teste é como se fosse a prova mesmo. Galerinha, inclusive a atividade que eu vou pedir vai ser sobre essa parte aqui, ó, do tópico 4. São 3 questões abertas o teste, Matheus. São 3 questões abertas e a prova vão ser 10 fechadas. A democracia hoje. É sobre isso aqui que eu vou querer que cada um argumente. Eu vou até ver se dá tempo de eu passar um videozinho, que eu achei muito interessante para vocês, falando sobre a última atividade que eu passei para vocês, que era a número 10, o exercício de aprendizagem. Então, vamos lá. A democracia hoje. A gente sabe, gente, que para que a gente chegasse hoje em dia nesse conceito de democracia, foi muita luta, né? Inclusive, igual eu falei com vocês, nós tivemos 2 ditaduras no Brasil, então a gente tem que agradecer hoje em dia daqueles que lutaram por nós para que hoje a gente pudesse participar da democracia e por termos liberdade mesmo. Vocês vão estudar a partir do ano que vem as 2 ditaduras que nós tivemos no Brasil, que eu já comentei com vocês, que é a de 37 e 45, que é de Getúlio Vargas, e a ditadura militar também, que começou em 64 até 85. Então, o que acontece? Eu guardo sempre esse trecho que o Leandro Carnal fala, que dos piores regimes, de todos os regimes, a democracia é o menos pior, né, gente? Que é aquele que a gente pode expor, aquele que a gente pode participar, né? Nós temos, gente, liberdade hoje em dia para falar se você gosta ou não do prefeito, se você gosta ou não do governador, do presidente. Então, numa ditadura, você não tem escolha, não. Ele falou, isso aqui é feito de pedra, é de pedra. Você não deve questionar, não, porque o negócio fica feio para você. Então, a democracia ela é muito importante. O que acontece? No Brasil, como eu já disse para vocês, nós temos um sistema democrático, um dos mais evoluídos do mundo, né? E nós temos as urnas eletrônicas. Por que ele é tão importante assim? Para que não aconteça, né, fraude. Gente, vocês, qual é a matéria em história que vocês estão estudando hoje? Revolução Francesa. Oi? Revolução Francesa. Revolução Francesa, ótimo. Não, mas isso aí vocês vão estudar ano que vem também. É isso que eu vou falar aqui agora. Vocês vão observar que por muitas vezes, no Brasil mesmo, as pessoas elas eram vigiadas quando elas iam votar. Era o chamado voto de cabresto, porque tinham os jagunços dos coronéis que ficavam vigiando em quem que o sujeito ia votar. Porque se não votasse, por exemplo, se o coronel tivesse vários funcionários e esses não votassem no funcionário que o coronel estivesse defendendo, né, que ele estivesse apoiando, as pessoas sofriam punição. Então, hoje em dia, esse processo democrático, a gente tem esse processo de votação, né, a urna eletrônica é um processo muito evoluído, né, se a gente for comparar com épocas anteriores. E se vocês vão estudar mais pra frente, vocês vão ver que no Brasil, gente, nem todo mundo pôde votar por muito tempo, como que era a votação, é bem interessante, vocês vão ver. Então, por mais que possa, assim, existir diferenças no sistema, na organização política de alguns países, a gente vai observar que a democracia ela é importante. Como eu já falei com vocês, por exemplo, lá na Inglaterra, nós temos uma monarquia, mas dentro desse contexto da monarquia, nós temos a participação da população no voto dos deputados, que escolhem o primeiro-ministro. Então, é uma democracia também. Então, quais os aspectos mais importantes da democracia? Presta atenção que isso aqui que eu quero que vocês elaborem lá na atividade. A universalidade do voto. Universalidade do voto. Ou seja, todo mundo pode votar, gente. Não é agora, o voto não é agora por condição social, por raça, por nada.
todas as pessoas podem votar, todos os cidadãos podem votar, né? No Brasil, acima de 16 anos, com 16 anos não é obrigatório, é facultativo, mas a partir dos 18 anos, até não sei qual idade ao certo, as pessoas têm que votar. Nos Estados Unidos e outros países, é facultativo, não é obrigatório, mas as pessoas têm o direito de votar. Então, a universalidade do voto, a representatividade, ou seja, nós escolhemos pessoas para nos representar, né, para tal cargo. A tripartição de poderes, ou seja, hoje em dia, num governo democrático, nós temos os 3 poderes divididos, executivo, legislativo e judiciário. Nenhum é mais importante que o outro, tá? São poderes independentes. Então, o presidente não é mais importante do que o chefe do Supremo Tribunal Federal, tá? E nós assistimos esse videozinho aqui, né, na nossa última aula, falando sobre a questão da democracia. Se realmente existe democracia ou se é um jogo. A gente sabe que, vamos falar do Brasil, né? Existem jogadas políticas para que leis sejam aprovadas, a gente sabe disso, né? Que quando, vamos supor, estou falando do presidente atual não, tá? Estou falando dos presidentes anteriores. Quando um presidente precisa aprovar uma lei, um projeto de lei, sei lá, alguma coisa do tipo, ele acaba beneficiando alguns deputados que são da oposição para conseguir aprovar tal lei. Então, isso acontece demais, tá? E aqui tá falando sobre a prática política. Muitas pessoas acham, gente, que é um jogo feito de negócios, né? Infelizmente, isso acontece demais da conta, a compra de votos, que é chamado de fisiologismo. A questão da representatividade virtual. Ô, gente, esse negócio tá muito sério. Vocês têm visto jornal aí? Quem tem visto jornal ultimamente? Pois é, não vou falar de candidato aqui não, porque cada um tem sua visão política, tá? Não vou falar de... Mas vocês estão vendo como que as redes sociais estão sendo utilizadas para criar notícias falsas, né? Então, criando assim fakes para denegrir a imagem de uns e de outros, passou até na televisão. Eu vi mais ou menos, Mariana, que eles falaram que o Felipe Neto era pedófilo, né? Eles criaram fake news, não foi isso? Fala aí, confirma aí pra mim. Eu não vi na televisão, eu li no UOL, se eu não me engano, que eu sigo um Instagram de notícias, que às vezes não dá tempo de ficar vendo televisão. Aí eu fico lendo as notícias menorzinhas. Então, isso tudo é fake news. Então, as pessoas utilizam dessa representatividade virtual para atacar, né, alguns grupos, e isso tem sido muito sério. E para cobrar também, às vezes, tá? Então, não tô falando só do lado negativo, não. Tem um lado positivo. Então, o que eu queria falar com vocês? Deixa eu ver aqui. Quando a gente está descontente com uma situação, não é necessariamente ruim, igual eu tô falando aqui no nosso material. Isso pode levar a gente a um grupo que está praticando alguma coisa que a gente considera errada, a modificar aquela situação. Quando a gente começa a questionar, começa a não aceitar tal situação, tá? Isso acontece muito. Inclusive, deixa eu ver aqui, que eu não deixei aberto. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Gente, eu acho que quando eu tô gravando aqui, eu não consigo compartilhar algo que eu não deixei aberto, né? Oh, meu Deus, que tenso. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um negócio aqui. Vocês estão me vendo, gente? Fala aí pra mim que eu não tô vendo vocês. Eu tô procurando um negócio que eu quero mostrar aqui pra vocês. Fala aí comigo. Ô, Matheus, abre o áudio aí pra mim, por favor. Fala se você está conseguindo me ver, que eu tô procurando um negócio que eu quero mostrar aqui pra vocês. Não tô conseguindo te ver.
Tá, então tá, gente, só um minutinho que eu vou abrir um negócio aqui que eu quero mostrar pra vocês que eu achei muito bacana. Ah, meu Deus. Acho que bugou aqui. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho, tá? Ah, eu achei um negócio tão bacana que eu até mandei aqui, mas eu acho que não tá salvo aqui, né? Eu vou mandar pra vocês qualquer coisa. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, achei. Voltei. Eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, um movimento. Ah, mas não vai dar tempo, não? Ai, que triste. Vou mandar para vocês, então, no WhatsApp, no grupo, que o vídeo é 5 minutos. São 5 minutos. Eu achei que ia dar tempo de mandar, da gente assistir aqui. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o que era. Tem um videozinho que eu salvei aqui, que é sobre o movimento de Direta Já. Quando a ditadura militar no Brasil, né, foi acabando, e as pessoas pediam para votar voto direto no presidente. Eles já estavam votando em deputados e tal, mas eles queriam votar diretamente no presidente. Só que não foi aceita. Foi uma manifestação de mais de 1 milhão de pessoas no centro de São Paulo, né? Foi assim, um movimento mesmo. Só que eles não conseguiram votar nessa época diretamente para presidente. Aí eu ia mostrar para vocês um videozinho. Mas aí não tem problema, não. Eu vou mandar lá no grupo. Eu peço que vocês assistam, que vai ser importante para a atividade que eu vou passar. Tá bom? Galera, então vai ficar assim, ó. Semana que vem a gente começa a apostila nova. Matéria muito bacana, já estava vendo. Muito bacana. A gente dá sobre corpo e a mente. Tá muito legal. Os meninos do ano passado, eles gostaram bastante dessa matéria. E vou mandar a atividade lá. Assim que eu enviar, eu já mando um recado no grupo. E mando agora a correção dos exercícios do capítulo 4. Tá? Vou mandar agora. Alguma dúvida? Não? Não? Então, gente, outra coisa, estou observando quem está participando da aula, os alunos que estiverem aqui comigo, que vai ganhar os 2 pontos, tá?